Meninos, um outro exemplo interessante também envolvendo circunferência é o seguinte. Se eu conheço a equação de uma circunferência, eu consigo saber também alguns pontos que pertencem a ela. No caso da equação da reta, a gente fez isso algumas vezes, né? Por exemplo, se eu tenho a equação geral de uma reta, 2x mais y menos 1, que é igual a 0. E quero saber se esse ponto aqui, ó, 1 e 4, pertence a essa reta. Não preciso fazer o gráfico para verificar isso. Basta eu aplicar esses valores nas correspondentes aqui coordenadas, né? Então, 2 vezes o valor de x, que é 1, mais y, que é 4, menos 1, igual a 0. Então, aqui faço o produto primeiro. 2 mais 4 menos 1 é igual a 0? Não. Porque 2 mais 4 dá 6, menos 1 dá 5. Então, se eu obtive valores aqui diferentes, quer dizer que esse ponto aqui, ele não pertence à reta. Gente, a mesma coisa para circunferência. Então, vamos lá. Eu quero testar esses 3 pontos para verificar se eles pertencem à circunferência, né? Então, vamos testar o ponto M. O ponto M tem coordenadas menos 4 e 2. Então, substituindo ali, no caso do x, menos 4 ao quadrado, mais y, 2 mais 1, fechou, ao quadrado, tem que ser igual a 9. Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8, ao quadrado. 2 mais 1, 3, elevado ao quadrado, tem que ser igual a 9. Menos 8 ao quadrado dá 64, mais 9 é igual a 9? Não. Se aqui eu encontrei valores diferentes, quer dizer que esse ponto não pertence à circunferência. As coordenadas, então, de N são 1 menos 1. Então, aplicando aqui, eu vou ter 1, que é a coordenada de x, menos 4, fechou, ao quadrado, mais, abriu, y é menos 1, mais 1, fechou, ao quadrado, tem que ser igual a 9. 1 menos 4, menos 3. Ao quadrado, menos 1 mais 1, 0, ao quadrado, tem que ser igual a 9. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 0 é igual a 9? Sim. Então, quer dizer que esse ponto N pertence à circunferência. E, por último, fazendo o teste para o ponto P. Ponto P tem coordenadas 7 e 0. Vamos lá. Substituindo, então, na equação da circunferência, x é 7. 7 menos 4, fechou, ao quadrado. Mais y é 0. Então, 0 mais 1, fechou, ao quadrado, que é igual a 9. 7 menos 4, 3, ao quadrado. 0 mais 1, 1, ao quadrado, é igual a 9. Eu faço sempre a potência primeiro para depois fazer a soma. Então, 9 mais 1. 9 mais 1 é igual a 9? Não. 10 não é a mesma coisa que 9. Então, o ponto P não pertence à circunferência. Então, respondendo aí, né? Verifique se os pontos M, N e P pertencem à circunferência. A resposta seria: M e P não pertencem. E eu tenho que o ponto N pertence à circunferência. Apesar da lista de exercício, tem algumas questões do livro que dá para vocês fazerem, tá? Para poder praticar um pouquinho, que são as questões, os exercícios. O livro, gente, eu deixei disponível aí no Drive e na nossa sala virtual também, tá? Dá para fazer os exercícios 1, 2, 5 e 12, para quem quiser. Para quem não quiser ainda mexer com a lista de exercícios, tá bom? Não deixem de anotar nada, tá? Então, pessoal, aqui no GeoGebra eu vou colocar a equação que foi dada no exercício, a equação da circunferência. X menos 4 elevado ao quadrado, mais y mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Bom, então tá aqui o desenho da circunferência. Aí pediu para verificar se os pontos pertencem ou não a ela. As coordenadas do ponto M, menos 4 e 2. As coordenadas do ponto N, 1 e menos 1. E as coordenadas do ponto P são 7 e 0. Olha que legal. Quando a gente faz a colocação disso daqui no GeoGebra, dá para perceber nitidamente que o ponto N
ele pertence à circunferência. Já o ponto M e o ponto P não pertencem. E se a gente tivesse feito esse desenho à mão, é muito fácil de errar, né? Porque olha só, por pouco o ponto P não pertencia à circunferência. Então, por isso que eu falo com vocês que vale a pena sempre vocês fazerem na mão, né, os cálculos e tudo mais, e além disso, colocar no GeoGebra para conferir. Meninos, vamos ver mais um exemplo, só que agora usando o raciocínio ao contrário. Determine o centro e o raio de cada circunferência. Se a equação da circunferência for dada, é possível determinar as coordenadas do centro e o valor do raio? Sim, desde que eu conheça a equação. A equação ela tem a cara x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então agora é só a gente encaixar as duas. Como? Notem que quem é que está fazendo o papel do x do centro aqui? É esse 4. Quem é que está fazendo o papel do y do centro aqui? Cuidado que isso aqui está mais 1, né, gente? A gente tem que fazer uma inversão de sinal. Então, aqui eu tenho que as coordenadas do centro são 4 e menos 1. Faz a prova real. X menos 4, tá aqui. Y menos 1, tá aqui, mais 1. Então, a gente tem que fazer essa inversão de sinal, senão fica fácil de errar e aí vocês vão cair numa outra circunferência. Outra coisa importante, essa medida que aparece aqui não é o raio ao quadrado. Então, se eu tenho que r ao quadrado é igual a 9, r vai ser raiz de 9, r vai ser igual a 3. Então, eu tenho centro 4 menos 1, foi pedido, ó, centro e raio igual a 3. No GeoGebra, agora a gente vai colocar esta equação e vamos conferir se de fato ela tem esse centro e esse raio, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. No caso da letra B, se ela tem essa equação, quais são as coordenadas do centro? Eu tenho que lembrar de fazer a inversão desse sinal. Então, o x do centro é menos 3 e o y do centro é 3. Qual vai ser o valor do raio? Lembrando que r ao quadrado é igual a 4, o r só pode ser raiz de 4, que vai ser 2. Na verdade, aqui eu deveria usar mais ou menos, só que não faz sentido falar em raio negativo, tá? Por isso que a gente está pegando só o positivo. Então, eu tenho que ela está centrada em menos 3 e 3 e tem raio igual a 2. Faz a prova real. X menos 3, ó, mais 3. Y menos 3, olha ele aqui. Então, rapidinho vocês conferem, tá? E no caso da letra C, x ao quadrado mais y ao quadrado que é igual a 2. Essa aqui é fácil de errar, gente. Se não apareceu nada aqui, é porque eu tenho, na verdade, x menos 0 ao quadrado. A mesma coisa com o y. Então, quais são as coordenadas do centro? 0 em x, 0 em y, e aí, o erro mais comum é colocar que o raio é igual a 2. Na verdade, não é. O raio ao quadrado é igual a 2. Então, o raio é raiz quadrada de 2. Ai, professora, apareceu raiz quadrada de um número que não é exato. Não tem problema, desde que esse número seja real. E raiz de 2 é um número real. 1,4 mais um monte de casa decimal. Ok? Vamos colocar no GeoGebra para ver como que fica isso? No caso da primeira, nós temos aí x menos 4 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 9. Aí, quais coordenadas que a gente colocou para o centro? Nós colocamos coordenadas 4 e menos 1. Então, olha lá, pessoal, no desenho. Esse ponto que a gente extraiu de coordenadas está correto. Vamos supor que vocês tivessem feito uma confusão e colocado que o x do centro é 4 e o y do centro é 1. Olha no desenho se faz sentido esse ponto D. Ele não está centrado nessa circunferência, justamente porque aqui tem um erro de sinal. Então, de certa forma, fica bem fácil da gente conferir usando o GeoGebra, tá? Outra coisa também que dá pra gente extrair daqui é a medida do raio. Então, vocês podem pegar do centro da circunferência até um ponto da extremidade dela, qualquer. Aí, até esse determinado ponto, a gente pode ver que a distância é 3, porque o raio é igual a 3, né? Pessoal, na letra B foi dada outra equação, que também é uma equação de circunferência, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 4. Aí, aqui está então a representação dessa circunferência, né? Quais foram as coordenadas que nós extraímos aí do centro? O x do centro tem coordenada menos 3 e o y do centro tem coordenada 3. Confere no desenho se esse ponto realmente é o ponto central.
E pelo desenho também dá para perceber que a distância entre o centro e qualquer ponto periférico aí é 2. Então, um raio igual a 2, conforme a gente já havia determinado. No caso da última, da letra C, a equação dada foi x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Então, tá aí a representação dela. Com essa circunferência, quais foram as coordenadas que a gente extraiu do centro? Nós extraímos as coordenadas C, 0 para x e 0 para y. Olha se no desenho confere, se esse é um ponto central. É. E o raio, aqui a gente percebe que é 1, alguma coisa, é um pouco menor do que 1,5. Por quê? Porque se aqui na equação aparece igual a 2, quer dizer que o raio é igual a raiz de 2, e raiz de 2 está em torno de 1,4. Viram como é simples fazer essa conferência? Então, quem não instalou o GeoGebra ainda no celular, né, instale. Se tiver alguma dificuldade para usar, pode mandar para mim, tá bom?